Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí começando essa sexta-feira. Ai, que vai até às 11 horas da noite, com muito bate-papo, com muitas risadas, muita gente boa. Para quem vem acompanhando essa semana, recebemos aqui no podcast muitos escritores nacionais de calibres altíssimos. E agora, sexta-feira, continuando esse ritmo, nós vamos aí até às 11 horas, tá? Aí a gente dá uma paradinha e só volta na segunda-feira. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Pra gente começar essa sexta-feira literária muito bem, a gente vai conversar, conhecer, trocar uma ideia. O escritor nacional Lucas Pagani, ele que está no mercado com o livro Baile de Máscaras, super topou bater papo com a gente sobre a sua obra, processo criativo, projetos futuros. Ele também que é formado em jornalismo, em direito, tem uma bagagem tanto acadêmica quanto literária extensa. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais não só o autor, mas também todo esse material que ele vem produzindo dentro do mercado editorial, tá bom? Vamos ver se ele está online? O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Lucas, querido, vou aceitar aqui o convite, ele já até mandou. Olá! Olá, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo! Obrigado, um prazer estar conversando contigo. Que coisa boa! Seja muito bem-vindo ao meu projeto. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, pela forma prática que a gente, desde o primeiro momento, se conectou com você. Não, Monique, vamos fazer assim, eu já te mando material e tal. Então, assim, foi um combo magnífico trazer você para o meu projeto. Obrigada, tá, querido? Imagina, eu agradeço também esse espaço, essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Catarina, na Serra, cidade de Lages. Tá frio aí? Tá frio. Eu não me queixo, porque eu adoro o frio. Para mim, o problema é o calor que tem vindo. Mas hoje tá um pouquinho mais fresco. Já tá acostumado com frio, gente. Aqui no Rio a temperatura caiu essa semana. A gente deu uma penada, mas estava muito calor. Você conhece o Rio? Conheço pouco. Eu estive aí no começo do mês na Bienal do Livro. Você veio à Bienal? Quais os dias que você veio? Eu tive no dia do feriado, na quinta-feira, dia 7. Dia 7. Ah, é porque a gente ainda não se conhecia. Mas eu estive lá no dia 2 e foi sensacional. O que você achou da Bienal no dia que você foi? Você foi como autor ou como leitor? Fui como autor. Foi a primeira participação num evento desse porte, nunca tinha ido antes. É uma experiência bem bacana. A gente sabe que é muita informação, é muita gente que circula por lá, mas só a possibilidade de estar lá, conversar com pessoas acerca do meu livro já é muito gratificante. É uma experiência muito bacana. E tu foi no dia do fervo, feriado, lotado.
Estado e foi como escritor. Que coisa maravilhosa. A primeira Bienal, gente. Qual é a tua editora? Você publicou seu livro por qual editora? Editora Ascensão. Foi o único livro que eu publiquei até o momento, né? Ascensão. Não conheço ainda a editora, mas fica aí a dica para quem quiser conhecer mais uma editora nacional. Ascensão. Pois é, eu estou aqui com o teu livro, Baile de Máscaras. Você tem ele físico aí? Aqui, ó. Ai, gente, olha essa capa. Vai ao teu coração. A capa faz sucesso. Essa capa está lindíssima. E para a gente começar a falar sobre esse livro, não tem como, gente. A gente tem que falar sobre essa capa. Ô, Lucas, como é que surgiu essa capa? Foi uma ideia sua, em conjunto com a editora? Como é que ela nasceu? Foi em conjunto com a editora. Eu tinha algum esboço na mente de que ilustração eu gostaria que estivesse na capa. Porque como a história é um suspense, tem toda essa pegada do mistério e personagens fortes, especialmente uma personagem feminina que é vítima do assassinato. Então eu imaginava, e como o crime que dá nome, que dá o tempero do enredo, o crime acontece num baile de máscaras, então eu imaginava que essa pegada do mistério seria necessário ter uma pessoa mascarada ali. E aí a editora veio com a arte, também a questão dos segredos, porque a história tem muito de pessoas escondendo coisas. Então, todo esse lado de o que estamos escondendo, tanto nos nossos silêncios como por trás das aparências das máscaras que a gente usa no dia a dia. Então, a ideia da capa era realmente passar algo misterioso e instigante. Nossa, tu arrebentou nessa analogia e nas metáforas que envolvem toda essa capa. Eu jamais imaginaria desse lado. Eu estava vendo assim, bom, deve ser um livro, né, que é de época e etc. Não, mas a gente está falando de um suspense. E tem uma pergunta que é logo na capa, que é de efeito, que eu gostei muito. E diz o seguinte: quantas vidas podem ser destruídas com um segredo? Ô, Lucas, como é que você deu vida a esse livro? Você falou, não, eu já tinha escrito essa história e está na hora de publicar, ou então vou sentar e vou criar personagens, produzir uma narrativa longa. Como é que nasceu o Baile de Máscaras? Eu sempre tive muito vivo o desejo de escrever, porque sempre fui apaixonado por leitura e sempre me pareceu uma evolução natural do meu caminho que em algum momento eu publicaria algo. Mas não tinha a mínima noção de como seria o processo de realmente entrar no mercado, entrar em contato com editoras, de realmente ser publicado. Mas escrever em si sempre foi algo bem natural e presente na minha vida desde muito novo. Fosse poesia ou principalmente prosa mesmo, ficção, sempre gostei muito de escrever. E eu costumo definir, quando me fazem essa pergunta, que a escrita do Baile de Máscaras levou em torno de uma década. E aí as pessoas ficam impressionadas. Mas não significa que eu tenha ficado 10 anos efetivamente escrevendo. Mas as primeiras sementinhas, as primeiras ideias, eu ainda estava no ensino médio quando eu já tive. E nas aulas de redação, exercícios de criar personagens, eu comecei a moldar a personalidade de algumas pessoas que eu imaginava. Então, ao longo... E aí eu fazia algum rascunho, escrevia um trecho, um capítulo, mas não como um livro, algo pronto. Basicamente, eu imaginava pessoas. E ao longo dos anos, eu fui acrescentando outras pessoas nessa receita. Então, primeiro eu imaginava o Rui, que inicialmente seria um advogado. Ao longo dos anos, eu fui mudando, e ele se tornou um escritor. Aí eu imaginava a Natália, que é uma cantora. Eu imaginava
o Gavin, que é um estrangeiro que veio morar no Brasil, e aí eu fui criando pessoas distintas. Até o momento em que eu percebi que eu tinha bastante material, e eu disse, agora eu consigo criar uma história comum e encaixar essas pessoas. Então eu costumo dizer que eu fiz um caminho um pouco inverso. Eu primeiro tive meus personagens para depois ter meu enredo propriamente dito. E aí foi como se eles fossem ganhando vida. Ao longo desses anos em que eu fui alimentando o passado de cada um, eu ia escrevendo backstory, eu fui me familiarizando a ponto de eles parecerem pessoas de carne e osso. Eu os conheço como se fossem pessoas do meu convívio. Então, quando efetivamente chegou o momento da pandemia, lockdown, digo, agora tenho tempo, já estava mais avançada a escrita, mas agora vou escrever mais a fundo. E aí levou um ano. Entre julho de 2020 até 2021 ali, aliás, em 2019 já, mas eu concluí em 2020. Concluí em 2020, durante a pandemia, a escrita do livro. E você publicou em 2021? A escrita foi concluída em junho de 20, e aí levou alguns meses até entrar em contato com a editora, e todo o processo de revisão, copydesk, até que, de fato, ele tivesse publicado no comecinho de 2021. Foi bem rápido o processo, então, né? 2021 já está aí um tempo no mercado. Agora, como é que tu equilibrou? Porque, assim, você é formado em jornalismo, você é formado em direito, você escreveu um livro. Como é que tu equilibrou todas essas atividades ao mesmo tempo? De publicação de livro, de pandemia, de formação acadêmica, enfim, como é que tu faz esse equilíbrio na tua vida? Eu estudei jornalismo, trabalhei com isso vários anos, mas depois de um tempo eu prestei concurso público, hoje eu sou funcionário do Poder Judiciário. Então, durante a pandemia, o trabalho era remoto e hoje eu continuo com o trabalho remoto, por opção. Então, isso contribui para ter a flexibilidade de horário, ajuda na escrita. Mas a questão de escrever exige muito suor da gente também, né? No momento em que eu escrevia, por mais que fosse remoto, mas eu estava trabalhando, e além disso, eu tinha a faculdade ainda, que hoje já formei, mas ainda estava na faculdade com as aulas online, e então eu ia escrevendo até altas horas. Eu costumo dizer que 80% do meu livro foram escritos de madrugada. Eu ia até 3h30, 4h30 da manhã escrevendo, porque era o momento em que a casa se acalmava, eu conseguia me concentrar, e quando a gente pega um fluxo que o raciocínio está indo, não dá para interromper. Porque aqueles personagens queriam falar, eu precisava dar voz a eles e eu precisava escrever. Custasse o que custasse. O sono ia embora porque eu tinha aquelas vozes na minha cabeça. Vida de escritor, gente, é isso. E a gente está falando de uma pessoa que é casado, que tem 2 filhos, que estava estudando, que escrevia de madrugada. Então, assim, é uma vida cheia de atividades que tem que equilibrar. Não tem desculpa. Quando os personagens querem nascer, eles nos convocam para que a história nasça. E a gente não tem paz enquanto a gente não escreve o enredo. É muito doido isso. Na época que eu escrevia, eu ainda não era casado, a minha filha tem 9 meses e a segunda está a caminho. Então, hoje, eu não tenho mais faculdade para tomar tempo, mas eu tenho uma pequena e logo 2. Então, então, o tempo realmente é um fator que tem pesado para que eu possa me dedicar a um segundo livro. Então, por enquanto, as ideias continuam surgindo, os rascunhos continuam aí, mas ainda está mais no stand-by para o futuro. Muito bem, você tem aqui a minha admiração por esse equilíbrio todo, tanto emocional quanto físico, porque eu já teria surtado nessa atmosfera, gente. E o Lucas é novinho, né? Olha essa cara de garoto, gente. Isso é novinho, não se enganem, não. Agora, Lucas, baile de máscara. Por 50 anos, o escritor Rui
Córdova não pensa em sua paixonite de adolescência, até que a mulher reaparece à sua porta. Quem é esse escritor Rui Córdova que você menciona? Então, o meu protagonista, ele é um personagem idoso. Ele já é um homem viúvo, ele é um escritor famoso, renomado, e ele viveu realmente um amor da vida dele, uma história dessas dos romances literários. Ele foi muito apaixonado pela esposa, mas ele a perdeu de uma forma trágica e ele nunca superou isso. E ele viveu, desde o falecimento dela, ele viveu 25 anos praticamente recluso, sem superar efetivamente esse luto. Mas depois de 50 anos, essa pessoa da adolescência dele reaparece. Uma outra mulher, que ele nunca mais ouvia falar nada a respeito dela, e ela vem, sem explicar por quê, aparece na casa dele, eles voltam a entrar em contato, e ela traz um segredo que ela precisa contar. Só que uma série de fatores acontece, vários desencontros, vários traumas acumulados ao longo dessas décadas impedem que essa mulher realmente tenha a chance de dizer a que veio. E antes que ela possa se explicar e esclarecer tudo, ela acaba sendo assassinada. E aí a trama caminha para a solução desse grande mistério. Então, quer dizer, nós temos aí personagens mais maduros, numa fase da vida mais à frente do que a gente está acostumado a ver, onde geralmente são de 20 a 30 anos. A gente já está falando de um personagem idoso que vai reencontrar uma mulher que ele conheceu na adolescência. Só que lembrando que ele é viúvo, ou seja, passado batendo aí na porta do presente. Antes, porém, que Vânia consiga revelar os motivos por trás de seu retorno, ela acaba morta bem no meio da festa de formatura da escola local. A Vânia é essa mulher que volta aí do passado, né? Aí seria muito spoiler, né, gente? É spoiler falar por que ela volta, né? É porque na verdade, o livro é muito comum a pergunta quem matou, quem matou, quem matou. Mas muitas vezes o motivo é mais intrigante. Sim. E este é um livro em que, sim, as pessoas se surpreendem com a identidade do assassino também, porque há muitos personagens, há muitas pistas para cá e para lá. Mas, mesmo que você soubesse ou venha descobrir quem foi, o que há por trás é muito maior. Então fica essa grande pergunta. E você lê o livro para saber realmente, bem nas partes finais, o que essa mulher escondeu durante tanto tempo que pode ter provocado, inclusive, a própria morte dela. Quem ela pode ter cruzado o caminho e de quantas pessoas podem ter sido afetadas por esses segredos que não só ela, mas os outros moradores da cidade também carregam. Pois é, você tocou num ponto bom aí. Para algumas pessoas, a leitura ela funciona a partir do momento que o leitor corre atrás de quem fez o quê. Na minha concepção, eu, leitora Monique, gosto de correr atrás exatamente dos motivos, da trama, como que isso tudo se desenrola. Porque aí depois a gente chega no quem, né? Para mim, eu pelo menos como leitora. E aí não tem como. Se uma personagem morre ali na trama, no início ou no meio, já existe um histórico que o escritor desenvolve ao longo da trama. E aí, Lucas, esse reencontro da Vera... Vânia. Da Vânia com o Rui, como é que foi esse reencontro? Porque a gente está falando de anos, décadas que eles não se veem. Como é que você desenvolveu esse reencontro? Então, na verdade, as cenas, como muitas cenas do meu livro e muitos personagens, acabam sendo trabalhados de uma forma diferente. São trabalhados em torno das ausências. Porque vários personagens do meu livro já faleceram, não podem falar por si, e a gente só fica sabendo deles pelo relato de terceiros, ou por flashbacks, que eu tenho vários flashbacks no livro também. Mas então também
o reencontro em si, a gente tem a versão que o Rui dá desse reencontro, a Vânia não está mais ali para se explicar, então ele está contando tudo que realmente aconteceu, porque também nós temos isso. Ele, como escritor de renome, ele também, muitas vezes, outros personagens se questionam, porque ele sabe construir uma trama. A história que ele está contando realmente é verdadeira, ou ele está escondendo também ele algo? Também ele pode ter segredos e motivos de estar escondendo alguma coisa? Então, a forma como eles se reencontram realmente é uma surpresa para ele quando ela chega à casa dele. Eles conversam brevemente, combinam um jantar, e quando eles se encontram para jantar, ela recebe um telefonema, ele não tem ideia de quem seja, ela atende, fica completamente nervosa, assustada com quem está ligando, sai sem nem sequer se despedir e some. Dias depois, ele está na festa de formatura, aonde ele foi para fazer um discurso homenageando a falecida mulher dele, que era professora na escola, então ela está sendo homenageada, e ele vai fazer um discurso em homenagem à mulher dele que faleceu. E enquanto ele está lá, no meio do jantar, ele enxerga no meio da multidão a Vânia. E aí ele vai tirar satisfação, porque ela o abandonou naquele jantar sem explicar nada, e ele vai atrás dela. Quando ele vai atrás dela para conversar, alguns minutos depois, a energia cai, fica tudo no escuro. Quando volta, ela é encontrada com uma tesoura no peito. Vixe, não, peraí. Deixa eu ver que eu tô com uma pulga atrás da orelha. Como é que a mulher do Rui morreu no passado? Isso você tem de ler, porque eu também não quero revelar muito. O Rui não me engana, não, hein? Já tô achando que o Rui é um grande vilão dessa história toda, gente. Eu antecipei, foi uma morte bastante trágica. Foi um capítulo que desde o começo eu já sabia o que eu queria contar, mas foi pesado escrever, porque o livro tem vários trechos que comovem a gente. Não só é um mistério, como a gente vive a vida dos personagens, a evolução deles, os sentimentos deles. Então, todas essas dores que eles têm, a gente acaba sentindo também. Sim. E escrever cena de homicídio, escrever crime, é bem complicado, porque a gente tem que botar os pontos amarrados, senão os leitores se perdem. Eu sei porque o meu último livro é sobre um crime, então quando eu recebo aqui no projeto, que tem um escritor que escreve crime, suspense, etc., eu desconfio de todos os personagens, gente. E pra mim, tem alguma coisa no Rui que não tá descendo. Agora eu vou ter que ler esse livro, gente. E agora? Eu vou botar aqui pra vocês. Desculpa, Lucas, pode falar. Eu digo, você falou de desconfiar de todos os personagens. Realmente essa é uma questão. O meu livro, os leitores comentam que são muitos personagens. Então, os primeiros 4 ou 5 capítulos tem muita informação. E, a princípio, essa é uma grande... Foi intencional e também acaba sendo uma surpresa, como você comentou da própria capa. Por exemplo, você disse, eu vejo essa capa e não imagino que é um crime. Ninguém imagina. Todos fazem esse comentário. Essa capa aqui... Puxa, se eu leio a sinopse, ou se eu vejo no verso, sim, tem um carro de polícia, tem alguns elementos, é diferente. Ver, Lucas. Que lindo. Então eu digo, há elementos que sim, mas o mesmo acontece com os capítulos iniciais. E aí, para dar um gostinho de spoiler já, por exemplo, você vê a capa, você vê a sinopse, você sabe que fala de um assassinato, você quer saber do Rui, você quer saber da Vânia, quer saber do segredo. Você começa a ler o livro, o meu prólogo se trata de uma senhora idosa que mora num asilo e recebe um visitante misterioso para um piquenique. E aí você lê, você diz, isso aqui não tem nada a ver com a história. Por que isso está aqui? Então você já começa por aí. O que esses personagens estão fazendo aqui? E aí você vai para o segundo, terceiro, quarto capítulo. No começo você tem muitos personagens distantes, já tem algumas conexões entre eles, mas a princípio parecem histórias separadas. E do quinto, sexto capítulo em diante, você começa a ver que todos estão conectados e tem um motivo para estar ali. Então isso é muito gostoso quando os leitores voltam, contando que eles chegaram ao epílogo e quando o livro terminou eles perceberam que ninguém sobrou
que nenhum capítulo, nenhum personagem estava aqui à toa. Tudo foi pensado, tudo foi conectado, todos tiveram o seu motivo de estar ali, seu desfecho. Ontem mesmo uma leitora estava me mandando mensagem dizendo que ela chorou, que ela gargalhou, que ela, quando estava terminando o livro, ela não conseguiu dormir. Ela foi dormir e ficou sonhando e pensando porque ela queria continuar a vida dessas pessoas. Então, são muitas histórias, porque eu gosto de dizer que apesar de o meu livro ser, sim, um crime, uma investigação policial, mais do que isso, ele é a vida dessas pessoas. Porque como ele não é como uma série de thrillers, você vai ler um Dan Brown da vida, os livros dele se passam em 24 horas. Então, é um ritmo acelerado e não há muita margem para ir longe. Eu escrevo 5 décadas da vida dessas pessoas. Então, eu tenho muita coisa que contar. Tem pessoas que eu conto desde quando nasceram, hoje já são adultas, o que elas aprenderam ao longo da vida, quais são os planos, quais são os sonhos. Então, tem muita trajetória. E eu consegui fazer isso com vários personagens no livro de 300 e poucas páginas, de uma forma bem bonita, modéstia à parte, satisfatória, porque todo mundo relata que os personagens são muito gostosos de acompanhar. Muito bem, eu deixei aí para vocês, gente, no comentário, o link do livro Baile de Máscaras, porque o podcast é afiliado agora do site da Amazon. Os leitores seguidores desculpa, os leitores, seguidores e ouvintes têm agora vantagens na hora de acessar e comprar os livros dos nossos autores. Ô Lucas, lê um pouquinho do seu livro pra gente. Por favor. Vamos ver qual trechinho eu seleciono. Eu começo a ler o livro e não quero parar, né? Porque isso é bom, porque também os leitores relatam isso. Que quando começam... E aí eu digo, trabalho que eu levei anos, mas eu quero que o leitor leia em 2, 3 dias. Mas para eu não me alongar muito, eu vou ler um trechinho que é do momento em que se percebe que está começando o mistério. Então, só para contextualizar, eu estou no meu 7º capítulo, então aconteceu esse discurso do Rui, esse momento da festa de formatura e a queda de luz que eu mencionei. Então, o Rui se levantou, tá tudo no escuro, passou um tempo. E aí eu tenho uma quebra de tempo e prossigo. O que se seguiu foi um misto de desventuras. A linha do tempo construída pela polícia nos próximos dias estimaria que não muito tempo se passara entre a saída do escritor e a queda de luz, e não levara mais que 5 minutos até que a eletricidade retornasse. O fato é que, quando Ângela foi do térreo para o pavimento superior, depois de encerrada a valsa inaugural, e com a banda aventurando-se num rock dos anos 70, algo chamou sua atenção no fim do corredor. Por um instante, pareceu ser uma fantasia que algum dos convidados, despira às pressas e largara por ali mesmo. Ao aproximar-se, a mulher não conseguiu conter um grito. O traje negro não era um figurino para o baile de máscaras. Era o vestido ensanguentado que envolvia o corpo sem vida de Vânia Luxemburgo. Durma com Você colocou... Você colocou o teu livro num cenário nacional ou externo, lá do exterior? Qual é o nome da cidade que se passa? É nacional, mas é uma cidade fictícia. Eu criei a cidade de São Felipe e já é uma cidade na qual eu gostaria de morar, porque eu já a conheço como se existisse realmente. Eu conheço a geografia da cidade, o nome dos bairros, onde fica o cemitério, onde fica a padaria, onde fica a igreja, eu conheço o local. Então é uma cidade fictícia, mas sim brasileira. Eu tenho um núcleo de personagem do exterior. Eu tenho o Gavin, que é um chefe de cozinha, que ele é americano, mas veio morar no Brasil, e ele abriu uma rede de confeitarias e um restaurante também na cidade, ficou famoso no ramo da culinária. Então eu tenho também o núcleo da família dele,
mas é diferente de a história efetivamente se passar no exterior, porque já é um personagem adaptado ao Brasil. Muito bem. Continuando aqui, as vidas dos moradores da pequena cidade, o autor acabou de nos explicar, se cruzam no meio da investigação do assassinato ocorrido durante o baile de máscaras. E a busca pelo autor do crime acaba revelando uma cadeia de segredos que atravessam gerações. O que te inspirou a criar essa história? Algum filme, alguma série, algum outro livro? Tem alguma referência forte e direta na tua história com outra obra? Direta, eu não digo. É mais genérico. Eu sempre gostei, li muito de tudo, mas essa vibe de investigação, de crime, sempre me encantou. Então, por exemplo, eu tenho aqui a policial, que é a Diana, é a policial civil que vai investigar o crime. Ela é uma personagem que surgiu tardiamente, porque eu já tinha a história em si, eu já tinha as motivações, eu já tinha o restante dos elementos que eu queria colocar, mas eu digo, eu preciso de uma pessoa que mova a investigação. Então eu comecei a trabalhar na figura da policial Diana. E foi uma grata surpresa, porque consegui conectar ela com alguns personagens de uma forma bem curiosa. Inclusive, guardei bastante material sobre ela, porque quando a gente escreve, muita coisa não entra no livro e a gente guarda. Então, se eu conseguir um dia organizar meu tempo e voltar a produzir, eu tenho planos de resgatar a Diana para agora mergulhar um pouco na vida dela mesmo, saber quem de fato ela é, além do trabalho na polícia, contar um pouco do lado pessoal dela. Eu já ia até te perguntar sobre isso. Você falou que o tempo agora, né, é diferente e tal, a produção tá meio parada. Quer dizer, a gente não pode esperar outra obra em 2024? Ou a continuação desse livro? Você não está produzindo nada, tá tudo parado? Como é que tá isso? Eu tenho trechos já escritos, já tenho personagens criados, porque eu não pretendo fazer necessariamente uma continuação. A minha história está concluída, não é tudo, não tem uma vírgula na história que esteja com ponta solta, não, porque eu gosto de livros que concluem, filmes que concluem e deixam o leitor com esse senso de satisfação de que tudo teve um começo, meio e fim. Então não é necessariamente uma continuação. Mas sim, como eu tenho material que sobrou, como eu já conheço esse ambiente da cidade fictícia que eu criei, como eu me afeiçoei com os personagens, provavelmente o próximo livro, alguns deles retornarão junto com novos personagens. Uma nova história, uma nova intriga, um novo mistério a ser descoberto, mas com alguns elementos deste retornando. Mas nada que impeça um leitor, por exemplo, de ler o segundo sem ter lido o primeiro. Não vai ser necessariamente uma trilogia, uma série de livros. Então eu tenho algumas coisas planejadas, mas não posso prometer um prazo. Mas a vontade mesmo é escrever bastante. Até porque eu sei, por mais que eu demore a começar, mas eu sei que a partir do momento que eu sentar e efetivamente puser na tela, no teclado, eu vou ser assaltado de novo pelos personagens que vão ficar me cobrando. Escreve, 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 e aí eu não paro. Então, quando isso acontecer, será rápido. Muito bem. Agora, é óbvio, né, que uma coisa puxa a outra, uma coisa tá ligada com a outra. Você, formado em jornalismo, já carregava com você todo esse fascínio pela leitura e pela escrita. E depois, ou antes, não sei, o direito, você acabou se formando em direito, o que também ajuda a você a criar uma trama investigativa. Porque, querendo ou não, você conhece alguma coisa dentro disso, até porque você conhece sobre leis, já deve ter pego casos, não sei se semelhantes ou não,
ou conhece algum caso assim? Essa sua bagagem acadêmica com a produção desse livro, eles se misturaram? Você usou toda a tua experiência para criar, por exemplo, um assassinato na tua trama? Com certeza isso pesa na gente. Num primeiro nível, a minha experiência pesa na forma como eu escrevo, e isso eu atribuo também ao jornalismo. Eu, quando escrevia para o jornal, fosse no impresso, fosse na web, fosse nos boletins de rádio, que eu fazia várias vezes ao dia, eu sempre me colocava, sempre tive muito forte isso de me colocar no lugar do leitor. Eu preciso escrever algo que, se eu estivesse lendo, eu gostasse de ler. E que me esclarecesse e que eu conseguisse entender e apreciar. Então, isso é um elemento que me move quando escrevo, me colocar no lugar do leitor. E na questão específica do enredo, sim, sem dúvida nenhuma, há contribuições. A própria Diana, inicialmente, seria uma jornalista. Eu não teria o trabalho da polícia no livro. Eu teria uma repórter querendo investigar o crime. Mas aí eu achei que seria um pouco mais trabalhoso, porque a polícia tem acesso a certos meios de investigação que, se eu não tivesse a polícia ali, me daria mais trabalho de elaborar. Então, por enquanto, eu deixei no stand-by. No segundo livro, a princípio, eu tenho uma personagem jornalista. A Rebeca está na minha mente. Eu tenho vontade de colocar uma personagem dessa área. Na questão do direito, por exemplo, sim, como eu comentei inicialmente, anos atrás, antes até de eu cogitar trabalhar na área, o meu protagonista era um advogado, o Rui. E depois ele evoluiu, deixou de ser, mas eu tenho um advogado na trama, que é um advogado criminalista, o Ramiro, que é um personagem do meu núcleo mais jovem, porque eu tenho esse lado dos personagens mais maduros, mas eu também tenho o Ramiro, eu tenho o próprio Gavin, eu tenho a Marcela, eu tenho personagens mais jovens, a Juliana, o Gabriel, que participam da história também. E então trazem esse meu conhecimento também para a forma como eu desenvolvo. A questão específica do crime, eu não procurei ser muito técnico, porque por mais que eu tenha alguma noção, é perigoso a gente querer colocar informação demais que a gente não domina e gerar furos ou contradições, né? Você comentou da área ali. Especificamente, no direito, eu trabalho na área de família e sucessões há quase 7 anos. Tenho alguma experiência com criminal também. Já colaborei também, colaboro com unidades que têm essa competência e também durante os plantões, mas não é meu forte, não tenho muito interesse, apesar de na escrita, na leitura eu gostar de crime, para trabalhar com isso não é meu forte. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Na vida real, o crime não tem tanto glamour, não. Não tem tanto plot, né, na vida real. É basicamente isso. Agora, ô Lucas, você com livro publicado, com projetos aí futuros, qual foi o teu maior desafio até agora como escritor? Olha, eu poderia dizer que o desafio foi encontrar uma editora, talvez, mas como você mesma disse, o processo em si foi rápido. É porque eu não tinha noção, eu realmente primeiro terminei de escrever, para depois procurar. Então, assim, eu diria que o desafio é o contexto, é a gente entender como que funciona esse mercado, a parte de divulgação, porque é um trabalho muito de formiguinha. A gente sua muito para conseguir ser conhecido, a gente depende muito do boca a boca, das indicações. As redes sociais hoje são tudo. Eu, infelizmente, não tenho muito foco nisso ainda, sei que peco nisso. Hoje em dia só se estabelece quem investe nisso, quem está presente nas redes, quem divulga. Então eu acho que esse lado é o mais desafiador para mim, pessoalmente, hoje, depois de estar escrito o livro. Chegar aos leitores nesse cenário em que tem uma avalanche de informação. E, claro, o investimento, não só o investimento financeiro, como o investimento de tempo em cima de você tornar teu livro conhecido. Mas, como eu costumo dizer, a gente
enriquecer ou ficar famoso com o livro é um plus de milhões. Então, só o fato de você estar publicado e você ter um leitor que te manda uma mensagem, eu saber que uma pessoa de Minas Gerais me manda uma mensagem porque leu a sei lá quantos mil quilômetros de distância, é incrível. Então, um leitor faz diferença. Então, isso é muito bom. Exatamente. É uma realização. Agora, o que você quer com o teu livro, né, passar para os leitores? Qual é a mensagem que você quer? Qual é o teu objetivo principal através do teu livro, chegando aí para os leitores? Eu acredito que eu alcancei meu objetivo porque eu consegui escrever um livro que não é apenas entretenimento. É muito comum a gente ler livros dos quais a gente gosta, a gente lê rápido, nossa, muito bom. Daqui 5 anos alguém pergunta pra gente sobre o que era o livro, só lembro que era bom. E a gente acaba esquecendo quem eram os personagens ou lembra vagamente da trama. E o meu livro, ele é diferente porque isso os leitores têm relatado. Ele ecoa, ele forma raízes no leitor. Então isso eu acho muito gratificante. E por quê? Porque sim, ele tem um objetivo claro de desfazer esses nós, de encaixar essas peças do quebra-cabeça para colocar todos os suspeitos, todas as mentiras que cada um está contando, encaixar tudo aquilo para decifrar quem matou a Vânia e por quê e o que ela escondia? Sim, mas não só. À medida que a gente vai lendo, a gente quer saber, por exemplo, que fim vai ter o Gabriel, que é um homem sofrido, um jovem sofrido, que tem uma história complicada com o irmão com o qual ele não fala. A gente quer saber o que motiva a Maria Helena, que também é uma mulher adulta, que sacrificou a vida em nome do trabalho, porque teve uma infância complicada, não conheceu a mãe. A gente quer saber que segredos pode ter a Natália, que é uma cantora famosa, uma estrela em âmbito nacional e internacional, mas ao mesmo tempo uma mulher solitária, e o que ela esconde dentro dela, porque ela é assim. Então, a gente tem todos os sentimentos, os dramas familiares. Como a minha sinopse fala de segredos que atravessam gerações, isso realmente é assim. Por exemplo, eu tenho a família Batista no meu livro, são 4 irmãos, e mais os descendentes, os filhos. Então eu pego, e isso atravessa praticamente 100 anos, de quando eles eram crianças até hoje, o que aconteceu com essa família, o que cada um contribuiu com a cidade, porque eram pessoas bem conhecidas ali, que legado cada um deixou para o bem ou para o mal, porque nem tudo é preto no branco. Então quando eu falo das máscaras, eu também falo disso. A gente vê a aparência do Dr. Raul, a gente vê um idoso rabugento, um médico aposentado que não gosta muito de ninguém e sofre muito pela perda do irmão a quem ele era muito apegado. Mas o que mais tem por trás disso? A gente vê a Josefa, a gente vê a descrição da Josefa sendo uma senhora de 84 anos, a gente imagina o quê? Uma senhorinha que faz crochê. E, no entanto, quem é a Josefa? Uma senhora que pintou os cabelos de verde, que sai para tomar chopp e que joga pôquer e é completamente excêntrica. Ela é assim. Então, todo mundo tem uma máscara, mas por trás a gente é muito mais do que isso. Adorei a Josefa, gente. Quero envelhecer assim. É a cereja do bolo. Agora, você como um autor publicado, qual é a dica, o conselho que você dá para quem está aí no mercado querendo publicar, principalmente suspense? Claro, obviamente você ter algo pronto, porque não significa que você não deva procurar antes, já se familiarizar com o mercado, já procurar contatos são tudo. Hoje as redes sociais, assim como elas exigem muito da gente, elas também facilitam muita coisa. Hoje a gente consegue encontrar como a gente se encontrou por aqui. A gente encontra pessoas do Brasil inteiro que têm as mesmas afinidades e os mesmos interesses. Então, desde já, é importante que quem está escrevendo vá se inserindo no meio,
assistindo essas lives, seguindo as páginas, mandando mensagem, conhecendo pessoas. Agora, a gente, à medida que vai conversando com editores por aí, a gente vê muitos que relatam, a pessoa procura a editora e não tem nem sequer o livro pronto. Tá? Eu tenho uma ideia. Não é assim, a gente tem de ter um material sólido. E mais do que isso, hoje as editoras, para investir em você, elas esperam mais. Elas esperam que você já tenha uma base de seguidores, que você já seja conhecido e que você convença. É muito difícil se impor, mas eu não quero com isso desanimar, porque também hoje existem 1000 possibilidades de publicação. Existe a publicação diretamente na Amazon, né? O Kindle Unlimited está aí para isso também. Eu, particularmente, ainda sou muito apegado ao livro físico, mas cada dia mais eu estou chegando à conclusão de que o Kindle é uma realidade incrível. Muita gente lê, a repercussão que tem no Kindle é bem grande. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades. É não desistir, é procurar, é perseverar e meter a cara também. Tem muita gente que escreve que tem muita coisa boa escrita e guarda para si. A gente tem de pôr no mundo, a gente escreve para os outros. Claro, a gente escreve para si. Também ajuda a desafogar aqueles sentimentos, aquelas ideias, sim. Mas eu particularmente penso que a escrita é para os outros. Não tem o ditado de que a gente deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. É para que a gente deixe um legado. Plantou a árvore? Já. Porque o livro e as filhas já estão aí. Ai, gente, conclua, Luca. Desculpa. Conclua para mim, por favor. Eu te interrompi. É exatamente isso. Então, eu digo que a gente... Só essa sensação de que daqui a alguns anos eu posso não estar aqui, mas talvez um dia alguém encontre em alguma prateleira, em alguma gaveta, um exemplar do meu livro e essa pessoa vai ter bons momentos saboreando a vida desses personagens. Então, é uma sementinha que a gente deixa. Quem sabe um dia essa história inspira alguém, vira um filme, vira uma série, né? A gente hoje os livros também não ficam só no suporte escrito. Hoje, essa conexão com o visual está muito, muito viva. Então, estamos abertos. Exatamente. Agora, o livro do nosso autor aqui no site da Amazon, gente, tem mais de 30 avaliações. Ou seja, uma galera deixou aqui as opiniões, né, do que eles gostaram, como que o livro afetou esses leitores, enfim. Tem uma leitora que disse aqui, o final é surpreendente, nos ensina como um segredo pode afetar a vida das pessoas e que às vezes é melhor nem contar ou o estrago é maior. Adoro o final assim, gente. Essa leitura me manteve 100% presa do início ao fim. É tratada com personagens complexos e desenvolvidos, conforme os acontecimentos. Um livro muito bem escrito. Aí a outra leitura. Um livro encantador. Foi maravilhoso realizar essa leitura. Um livro de romance, com personagens incríveis e uma escrita de dar água na boca. Recomendo a todos. Sigo sem palavras e surtada com essa leitura. Essa aqui já jogou logo pra gente. Luca nos traz um mistério muito bem desenvolvido. Uma trama que consegue envolver toda uma cidade. A história tem sua pitada de romance, drama e um show de mistério. Simplesmente incrível. Tudo 5 estrelas, tá, gente? Me surpreendeu muito, prende muita atenção. Os personagens são bem escritos e tem muito suspense, difícil parar de ler. Entre outras coisas, gostei da escrita do autor, foi meu primeiro contato com ele. Apesar de ser narrado em terceira pessoa, a leitura é bem fluida e dá uma visão super ampla dos personagens. A outra falou que adorou essa junção de romance com suspense. Enfim, é um livro que cativou e anda cativando muita gente por aí,
Não é à toa que está no mercado desde 2021, tem mais de 30 avaliações na Amazon. Agora, o Lucas, quem quiser adquirir, tá só no site da Amazon. A galera pode adquirir diretamente com você, autografado. Como é que tá isso? Então, tanto na minha bio, no link da bio, como também direto no arroba da editora Ascensão, depois a gente pode deixar nos comentários ali. Né? Diretamente no site da editora pode encomendar o seu exemplar do livro físico, ou se for o livro eletrônico, daí sim, está na Amazon, tanto para adquirir o e-book sozinho, como também para quem já tem a assinatura do Unlimited, ele está lá. Muito bem. Então, ó, aqui no Ilimitado tem o físico e o e-book. Isso. Eu botei um link aí para vocês. Vou deixar o link nos comentários. Para quem quiser acessar através do link e ter vantagens na hora de adquirir, é só clicar. Qual é o teu Instagram, Lucas? @LucasMPagani. Lucas M. Pagani. Eu vou marcar o autor como colaborador aqui na entrevista, vai aparecer no dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do livro Não Me Livro. Lucas, querido, que bate-papo delicioso, que prazer ter você no meu projeto. Eu quero, assim, te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, que você publique mais coisas. Estaremos aqui aguardando ansiosamente. Sucesso. Obrigada, Muito obrigada. Tá? Foi um grande prazer conversar contigo. Espero que você volte a me mandar mensagem contando da leitura, porque algo diz que você não conseguirá evitar. E que as pessoas que estão assistindo e vão assistir depois, porque a live vai ficar salva, não hesitem em me mandar mensagem no direct, perguntem sobre o livro. Na minha página tem os destaques com um monte de stories de feedback dos leitores, trechos do livro, tem bastante conteúdo bacana. E leiam e voltem me contar enquanto estão lendo, o que estão achando, de quem estão suspeitando, em que momento se emocionaram, se surpreenderam e, claro, com o final, o que acharam. Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que hoje tem bate-papo com autores até 11 horas da noite. E eu volto já já. Lucas, um beijo, amor. Obrigada. Até mais. Obrigado.